Eu começo perguntando para você, uma pergunta retórica, obviamente, mas qual era a intenção de Paulo ao escrever uma carta a Tito? Essa imagem que você vê ao fundo é uma imagem da ilha de Creta, uma imagem real da ilha de Creta, cidade a qual Paulo envia Tito para estabelecer algumas verdades espirituais que nós vamos ver nos próximos 2 meses. Eu trouxe aqui então para nós uma introdução à série, e aqui eu trago para vocês o Bryan Chapell. Ele diz o seguinte: a carta a Tito é sobre a graça que ensina a viver de modo piedoso. Paulo instrui Tito a liderar por exemplo e contraste, mostrando como a vida cristã deve se distinguir da cultura corrompida de Creta. A intenção central é manter o evangelho no centro da vida da igreja e protegê-la de falsos ensinos. Então esse talvez seja uma boa síntese de qual era a intenção de Paulo escrevendo a Tito. Trouxe mais uma, agora do Tim Chester, dizendo o seguinte: Paulo escreve para mostrar que o evangelho, olha isso meus irmãos, o evangelho cria uma vida boa, marcada por boas obras. A carta é sobre como viver a boa vida do evangelho, entre aspas, em meio a uma cultura corrupta. Tito deve garantir que os líderes e membros dessa igreja em Creta sejam, ou melhor, igrejas, como veremos em Creta, sejam centrados no evangelho, para que a igreja tenha um testemunho transformador. O que eu posso antecipar para você é que nós seremos desafiados domingo após domingo, durante os próximos 2 meses, a sermos cristãos que tenhamos um testemunho transformador, tanto em nossa casa, em nossa família, em nosso trabalho, principalmente em nossa cidade. O que é e como é Creta? Onde e como é Creta? Então, Creta é uma grande ilha situada no mar Mediterrâneo, ao sul da Grécia. Ela era conhecida no mundo antigo por sua corrupção cultural e má reputação moral. A sociedade era marcada por desonestidade política, corrupção, violência, preguiça e gula. De modo que a cultura local se tornou conhecida por sua imoralidade. Eu não estou descrevendo Araçoiaba e nem Sorocaba. Eu estou descrevendo uma cidade que Tito estava ambientado no ano mais ou menos entre 60 e 65 depois de Cristo. Mas parece muito as nossas cidades, não parece? Uma cultura imoral, uma cultura cheia dos seus trejeitos. No versículo 12 da carta, um poeta havia dito, e Paulo cita esse poeta, dizendo assim, foi um dos cretenses, no caso um poeta cretense, um próprio profeta deles, que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões, preguiçosos. Olha o tipo de gente, igual eu e você, para onde Paulo foi enviado para pastorear. Então, quem são esses cretenses que Tito estava pastoreando? Os cretenses pastoreados por Tito eram pessoas novas na fé, algumas vindo do paganismo, de outras religiões, outras do próprio judaísmo, vivendo no meio de uma cidade onde havia inúmeros tipos de cultura, de mentira, de preguiça, de corrupção, ameaçados por judaizantes, e a igreja precisava urgentemente de uma liderança sólida, de um ensino saudável, para que o evangelho produzisse um testemunho transformador em Araçoiaba, quer dizer, em Creta. E aí, vamos entrar no nosso sermão de hoje. Essa então é a introdução da nossa série. É sobre isso que nós vamos falar nos próximos domingos. Então, a essência da igreja na cidade. Qual é o papel da igreja nessa cidade? Qual é o papel da igreja nessa cidade? Eu tenho começado todos os nossos sermões aqui fazendo uma pergunta para vocês. Se eu colocasse um microfone agora para andar pelo meio da igreja, qual seria a sua resposta? Qual é o papel da igreja na cidade? Primeiro eu quero entender com você a dinâmica do que é uma cidade, ou uma forma cristã de nós olharmos para a cidade.
No ano 410 depois de Cristo, o bispo Agostinho de Hipona, ele escreve talvez a sua obra magna, ou a sua obra mais importante, A Cidade de Deus. Uma obra que ele começa a escrever mais ou menos 410 depois de Cristo, quando a cidade de Roma começa a cair pelas invasões estrangeiras. O mundo romano estava em crise, e as pessoas acusavam os cristãos. Olha só que interessante, os romanos diziam o seguinte: os cristãos pararam de adorar os deuses romanos, começaram a adorar esse tal de Jesus aí, e agora os deuses estão punindo Roma. E aí Agostinho escreve esse livro, respondendo e mostrando que a história humana não pode ser entendida pelos óculos, pelas lentes da política de Roma e nem do Brasil, mas pela obra de Deus e pelo destino que Deus traçou para a humanidade. Então, o Agostinho diz assim: dois amores fundaram essa cidade. A cidade dos homens tem amor por si mesmo e desprezo a Deus. E a cidade de Deus tem amor por Deus até o desprezo de si mesmo. Então eu vou tentar explicar para você bem rápido o que significa cidade de Deus e cidade dos homens. Nós vivemos em Araçoiaba. Nós estamos aqui em Araçoiaba. Isso é uma cidade. A olho nu, dentro da visão de Agostinho, é assim: nós estamos na cidade dos homens, aonde nós temos pessoas. Qual é a definição dele? Homens e mulheres que amam tanto a si mesmo que desprezam a Deus. Mas no meio dessa sociedade existem aqueles homens regenerados pelo Senhor, que são habitantes, cidadãos dessa cidade de Deus, que amam a Deus e vão desprezando a si mesmo consequentemente. Deu para entender a diferença? Tudo bem até aqui? Então é interessante para nós enxergarmos essas realidades. Então existe uma relação aqui. As duas cidades coexistem no tempo presente, aqui em Araçoiaba. Está todo mundo junto. Não se trata de uma igreja invisível versus o Estado, versus o prefeito, versus o presidente ou o STF. Nós estamos falando de dois princípios de amor. Uns amam a si próprio e são egoístas, os outros amam a Deus e servem a cidade. Esse é o princípio de cidade de Deus e cidade dos homens. Isso é importante, meus irmãos. Nós vamos trilhar isso aqui durante a série. Então, a cidade de Deus, ela peregrina dentro da cidade dos homens, mas com outro horizonte. Enquanto a cidade dos homens busca a glória passageira, a cidade de Deus, ela aponta para a eternidade. Então, qual é o papel da igreja na cidade? Abra comigo em Tito, capítulo 1. Agora sim, vamos entrar no texto. Tito, capítulo 1, versículo de 1 a 4. Me desculpe ser um pouco extenso, mas era importante para nós compreendermos um pouco onde nós estamos pisando e todo esse contexto da carta de Paulo a Tito. Tito, capítulo 1, versículos de 1 ao 4. A palavra do Senhor, ela diz assim: Paulo, tem que lembrar, né? Cadê? Estou perdido. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Escrevo na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, e no momento oportuno manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, que a graça e a paz, da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam com você. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, Pai, pela Tua palavra, pela leitura da Tua palavra, que o Senhor fale ao nosso coração, que apesar de mim, Pai, a Tua palavra possa exortar, edificar, consolar, confortar o coração dos meus irmãos, Pai. Fale ao nosso coração, nos ensina, ó Deus, qual é a essência de uma igreja, Pai, que é voltada para a cidade. Nos dá essa graça, Senhor, para que possamos cumprir a Tua missão e o Teu propósito para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, nós vemos esse trecho da carta que nós lemos. Nós estamos diante da saudação de Paulo
A saudação da carta de Paulo a Tito. 4 versículos apenas que me fizeram perder quase o resto de cabelo que eu tinha. Porque são tantos detalhes. Os comentadores dizem que essa não é uma simples saudação. Um comentarista que eu li essa semana, ele dizia que é como se fosse um mini credo paulino. É quase que uma confissão teológica de Paulo. Tanto detalhe que temos aqui. Mas eu quero falar para vocês hoje apenas 3 essências da igreja, de uma igreja, que ela é voltada para a cidade. E a primeira delas é a identidade da missão. Como seria essa identidade da missão da igreja? O que significa quando nós dizemos que a igreja ela é uma igreja missional? Ou que ela é uma igreja voltada para a cidade? O texto que você leu comigo, ele começa com Paulo dizendo: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Pode parecer uma leitura assim simples, pode parecer interessante, mas é contraditório. Porque Paulo está dizendo assim: eu, Paulo, escravo e apóstolo. Você acha que combina essas duas palavras na mesma frase? Se nós olharmos para os pseudos apóstolos que vemos na TV hoje em dia, os que se dizem apóstolos, mas como diz Apocalipse, mas não são, eles se parecem com escravos? Ou eles se parecem com pessoas que arrastam multidões para os seus próprios prazeres? Mas Paulo diz assim: eu, apóstolo, escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Ele sugere tanto a sua humildade como a sua autoridade. Pode parecer uma tensão aqui. Como alguém pode ser escravo e apóstolo ao mesmo tempo? Quando nós pensamos na identidade da igreja, que Paulo está esperando que Tito estabeleça na cidade, na ilha de Creta, essa identidade ela passa por essas características do chamado de Paulo. A igreja que Tito está estabelecendo na ilha de Creta precisa ser uma igreja que tenha a percepção de que ela é uma escrava de Cristo, fazendo oposição a toda a cultura imoral da ilha de Creta, mas ela também deve ser uma igreja apostólica, uma igreja que olha para os de fora, uma igreja missional que anda na direção do perdido. É interessante porque os cretenses, eles eram escravos, mas não de Cristo, não de Deus. Eles eram escravos dos seus costumes, escravos da sua cultura. Eu já li isso na introdução, mas ele diz, os cretenses, eles são mentirosos, os cretenses são feras terríveis, comilões e preguiçosos. Ou seja, meus irmãos, ser um cretense era ser um mentiroso, uma pessoa grossa, estúpida, um comilão, preguiçoso. E ser um araçoiabano, o que é? O que é? Esse texto deixa claro para nós o que era ser um cretense, certo? E ser um araçoiabano mesmo, né? Um araçoiabano, o que é? Vocês poderiam cada um levantar a mão e falar uma característica da cidade, não poderia? Ah, o povo aqui é assim, o povo aqui é assado, o povo aqui pensa assim, o povo aqui se comporta desse jeito, tem um tipo de cultura, de um pensamento, enfim. O que o texto está querendo dizer para mim e para você, o que o chamado de Paulo como servo e apóstolo quer dizer para mim e para você, e o que eu espero que eu e você entendamos nessa noite, é que não há meio termo. Ou eu serei um escravo da cultura, ou eu serei um escravo de Cristo. Ou a igreja serve a Cristo, o cabeça, ou a igreja será manipulada e influenciada pela cultura. Não há meio termo, meu irmão. Ou nós vamos produzir cultura, como os bons calvinistas que somos, produziremos cultura, falaremos de Jesus para as pessoas, ou as pessoas falarão dos deuses da cultura para nós, e o nosso coração se moldará à cidade. É o contrário. Tito, você está indo para uma ilha cheia de pessoas com uma cultura péssima, imoral, e eu espero que a igreja que você está organizando nessa cidade seja contracultural.
Pregue o Evangelho, viva o Evangelho. A igreja, ela não é manipulada, pelo contrário. A igreja, ela serve, ela nasceu a fim de lutar contra as injustiças da cidade e manifestar a cultura do reino de Deus. Então, que tipo de cidadão eu tenho que ser para que a minha vida possa expressar os valores do reino de Deus? Ou quando nós vamos no mercado, empurrando o carrinho no corredor, nós somos iguais ao ímpio. Ao empurrar o carrinho, você é igual. Mas deixa eu abrir um parênteses. Quando você fizer a sua compra e for até o estacionamento do mercado, não deixe o seu carrinho no estacionamento. Coloque ele de volta lá no lugar do carrinho. Não bata o teu carrinho no carro da outra pessoa. Pode parecer besteira o que eu estou falando, até em tom de brincadeira e dando risada. Mas nós pregamos o Evangelho com a nossa vida, meus irmãos. Esses dias eu li uma frase e ela me marcou tanto que eu estou falando toda hora aqui na igreja. O mundo não lê a Bíblia mais. O mundo lê a nossa vida. O mundo lê a mim e a você. Hoje de manhã aqui na igreja, respondi uma pergunta feita aqui, dizendo assim, se nós somos justificados já, se Deus nos olha como justos, coisa de calvinista, irmão, por que nós temos então que andar e ter uma vida santa aqui e tudo mais e tal? A resposta é a resposta mais prática, não é completa, ela é prática. É a seguinte, porque o mundo está nos lendo, e nós precisamos ser o bom perfume de Cristo, como falamos no domingo passado. Precisamos exalar esse perfume, precisamos exalar esse bom testemunho. Uma igreja que serve a cidade não é uma igreja fechada em si mesmo, mas também não é uma igreja que quando ela se abre para fora, ela é pior do que os de fora. Tito, o evangelho que eu te ensinei, que a sua mãe te ensinou, o evangelho, que a sua mãe não, a mãe é de Timóteo. O evangelho que eu te ensinei, é que nós estamos usando Timóteo à noite de quarta, né? Eu confundi. O evangelho que eu te ensinei, Tito, é um evangelho que vai mudar não apenas a mente, a cabeça, mas a vida das pessoas. É sobre isso que falaremos nos próximos meses. Então, a missão da igreja é transformar araçoiabanos. Vou repetir, é difícil falar essa palavra, né? A missão da igreja é transformar araçoiabanos em cidadãos do reino de Deus, discípulos de Jesus, um pouco mais parecido com Cristo. Amém? O nosso trabalho afinco tem que ser esse. O nosso trabalho em todos os departamentos dessa igreja tem de ser esse. As crianças, quando saem do culto e vão para o departamento infantil, o nosso trabalho lá com eles é esse. Estamos falhando bastante, mas faz parte do processo. Estamos aprendendo. A nossa missão é transformarmos cidadãos da cidade de Deus. Amém, meus irmãos? Mas em segundo lugar, primeiro tem um dos meus heróis, desculpa. O Eugene Peterson diz assim, ser um servo ou ser um escravo de Cristo é muito melhor do que ser um escravo da cultura. Ser um escravo de Cristo é muito melhor que ser um escravo da cultura. É muito melhor. Em segundo lugar, a missão da igreja. Qual é a missão da igreja? O versículo 1 ainda continua dizendo assim, ele é escravo e ele é apóstolo, para quê? Para promover a fé que é dos eleitos e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Olha que interessante isso. Após nos mostrar a identidade da igreja, qual é a missão da igreja? Qual é a missão da igreja, então? E Paulo diz isso sobre o seu chamado. A missão da igreja é promover a fé que é dos eleitos. Onde estão os cidadãos de Deus? Onde estão os cidadãos da cidade de Deus? No meio da cidade dos homens. E a missão da igreja é promover essa fé. É promover uma fé que tira a pessoa da cidade dos homens e transporta essa pessoa para a cidade de Deus. Não é isso que Paulo fala? Nós somos transportados do reino das trevas para o reino da luz. E quem possui essa palavra? Somente a igreja, meus irmãos.
Somente a igreja possui a mensagem do Evangelho, a ponto dela pregar a palavra e o Espírito Santo converter o coração da pessoa, e essa pessoa deixar de andar nas trevas e passar a andar na luz. Esse é o nosso chamado como igreja. A missão da igreja, então, é promover o pleno conhecimento da verdade. Se a cidade dos homens, se a ilha de Creta, ela é conhecida por ter pessoas mentirosas, os cidadãos da cidade de Deus, eles são pessoas baseadas na verdade. Que a palavra de Deus habite abundantemente na nossa boca, que a verdade de Deus habite na nossa boca. Enquanto a cidade dos homens vive baseada nas mentiras, enquanto a cidade dos homens vive de engajamento cultural, político, redes sociais, os cretenses eram conhecidos como mentirosos, habitantes da cidade dos homens. Deus está falando para Tito, olha que interessante, a cidade de Deus é o que está projetado, vive e encarna a verdade. A cidade de Deus vive a partir do que a palavra de Deus estabelece. O que Deus espera de mim e de você? Que a gente viva e encarne a verdade. Porque nós podemos nos tornar o tipo de gente que fala a verdade com a nossa boca, mas vive uma mentira. Não é? Se eu não me engano, foi Calvino que disse que a verdade é verdade até na boca de um tolo. Nós podemos ser mentirosos, andarmos não na verdade, na mentira de Satanás, e proferirmos verdades com a nossa boca. Mas um cidadão da cidade de Deus, ele fala não apenas a verdade, mas ele vive a verdade. Só que o versículo ainda continua, porque Paulo diz o quê? Que ele é servo e apóstolo para promover a fé dos eleitos, o conhecimento da verdade, e ele termina dizendo o seguinte: segundo a piedade. Segundo a piedade. Como então nós promovemos essa fé e esse conhecimento? Tendo uma vida de piedade. Eu fiquei pensando muito, porque, como eu brinquei há pouco, nós estamos estudando 2 Timóteo aqui de quarta-feira, e nós estamos esbarrando toda hora nessa palavra piedade. Então, para o pessoal que está vindo de quarta aqui, já sabe o que significa essa palavra. E aqui, Paulo usou no mesmo jeito. Só que uma verdade segundo a piedade me mostra que uma doutrina correta, ela vai resultar em boas obras. O John Stott diz que uma vida piedosa é uma vida que tem Deus no centro. Essa palavra piedade, então, é uma resposta prática à fé. A piedade, ela é resultado de uma fé e do conhecimento da verdade. Porque se com a minha boca eu confesso que eu tenho fé, que eu conheço a verdade, mas as minhas práticas não dão testemunho disso, alguma coisa está errada. E aqui eu não estou pregando legalismo, eu não estou dizendo nada referente à nossa salvação. Eu estou dizendo que nós somos salvos, segundo Efésios 2:10, para essas boas obras, para andarmos em boas obras. Somente a vida piedosa e a verdade, somente a vida piedosa faz com que nós possamos compreender e apreender essa verdade. O Evangelho verdadeiro, ele não traz apenas vida, mas ele muda a nossa vida. Amém, irmãos? O Evangelho transforma a nossa vida. Nós não seremos perfeitos até o último dia da nossa vida. Nós vamos pecar ainda, porque é a nossa condição pecaminosa. Mas que ao Senhor olhar por nós, para nós, Ele possa nos ver lutando contra as nossas paixões, contra os nossos pecados, contra os nossos desejos, porque é isso que o Senhor espera de nós. Então essa é a missão da igreja: promover a fé dos eleitos lá fora e proclamar a verdade do Evangelho. Amém? E em terceiro lugar, a base dessa missão. Então, a identidade, a missão propriamente dita,
Mas aí você poderia me perguntar assim, tudo bem, Caio, eu estou entendendo o que você disse até aqui. Eu estou entendendo que você falou que a igreja tem uma identidade missional, que ela é, ao mesmo tempo, escrava e, ao mesmo tempo, ela é apostólica, porque ela é enviada pelo Senhor. Eu entendi isso, Caio. Eu entendi também que a missão da igreja, então, é promover a fé daqueles que ainda não creem lá fora, promover a fé, e também anunciar e promover a verdade, pregar a verdade, porque teremos uma vida piedosa. Entendemos até aqui? Mas eu não sei você, se eu parasse aqui agora, eu me sentiria profundamente inútil e incapaz. Incapaz. Ou você se acha capaz de viver uma vida lá fora, a ponto de alguém olhar para você e falar assim, eu quero ser igual a você. Como Paulo disse, imita. Pode me imitar, porque se você me imitar, você está imitando Cristo. Eu não consigo. O senhor consegue, reverendo? Eu não consigo. Então, aonde nós vamos basear a nossa identidade missional? Aonde nós vamos basear a missão da igreja? Por isso que nós precisamos ler a Bíblia, meus irmãos, amar a palavra de Deus. Olha o que Paulo fala nos versículos 2 e 3, para nós terminarmos aqui. Escrevo na esperança da vida eterna. Opa! Então a esperança não está no seu testemunho nem no meu, apesar de eu ter que dar o meu testemunho e você ter que dar o teu. Isso não tira a nossa responsabilidade, tira? Não tira. Mas a esperança de Paulo, de que Tito iria estabelecer uma igreja na ilha de Creta, com mais de 20 e poucas cidades espalhadas, naquele contexto cultural imoral. Eu escrevo na esperança da vida eterna, mas não minha, mas de um Deus que não pode mentir. A base da promessa, a base da missão da igreja, não está fundamentada em homens, está fundamentada na esperança de um Deus que não pode mentir. É Deus que nos usa, é Deus que nos sustenta, é Deus que nos levanta, é Deus que nos envia, é Deus que nos permite tropeçar e cair muitas vezes, mas é Deus também que nos levanta, é Ele que estabelece a sua igreja. O tempo passa, as coisas acontecem, mas o Deus que não pode mentir continua sustentando a sua igreja. E eu não ouvi nenhum amém. Se eu tivesse numa Assembleia de Deus aqui, irmão do céu, a irmãzinha lá no fundo, lá, do lado do Davi lá, só fosse uma Assembleia, só tinha dado 3 glórias ali, saia correndo. Assim, brincadeira, irmãos. Mas é verdade, meus irmãos. O nosso Deus não pode mentir. E a nossa esperança da vida eterna, olha só, o versículo 3, no momento oportuno, manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus, o nosso Salvador. O que Paulo está dizendo para Tito aqui é o seguinte, ô Tito, a minha esperança não está em que você faça um bom trabalho. A minha esperança está fundamentada num Deus que não pode mentir, que prometeu um pacto, uma aliança de redenção. E Deus tem eleitos nessa ilha de Creta aí, Tito. Então pregue a verdade. Porque o versículo 3 fala isso. No momento oportuno manifestou a palavra. O verbo de Deus, o Cristo encarnado, que encarnou, nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. No tempo oportuno se manifestou. No tempo oportuno, que para nós está escrito em Atos 9, o Senhor Jesus apareceu para Paulo e disse para Paulo, você é um vaso eleito, escolhido, que vai pregar e vai sofrer pelo meu nome. Então Paulo está dizendo, a minha esperança está em um Deus que não pode mentir. E é interessante porque a esperança cristã, ela é firme. Apesar de eu e você não sermos. Mas a nossa esperança é. Porque Deus a prometeu, o que fala o texto? Antes da fundação do mundo. E é interessante que no versículo 3, 2 e 3, Paulo coloca, Deus não pode mentir, e no 12 ele fala, os cretenses são um bando de mentirosos. Contrapondo, o nosso Deus não é igual os cidadãos da cidade dos homens. O nosso Deus não pode mentir.
Então, meus irmãos, é confiante na fidelidade de Deus que nós pregamos o Evangelho com a nossa vida. Porque se depender de mim, de você, lascou, hein? Amém? É da graça que nós dependemos. É do Senhor que nós dependemos. Essa é a base da missão da igreja. Deus não pode mentir, mas os cretenses são mentirosos. Deus é fiel, mas nós, araçoiabanos, muitas vezes somos infiéis. Deus não muda, mas nós, araçoiabanos, vivemos mudando. Sim ou não? Sim. Mas Ele permanece firme, fiel. Então nós cumprimos o nosso papel na cidade de Deus, na cidade dos homens, pregando. E como nós pregamos? Com a nossa vida. Guardando o carrinho do supermercado de volta no lugar dele. Não batendo no carro do amiguinho do lado. Não falando mal dos amiguinhos. Não postando besteiras nas redes sociais. Não ficar defendendo político para lá e para cá e arrumando briga com os irmãos por causa de política. Eu tenho vontade de falar umas coisas, tem hora, mas eu não posso, eu me seguro. Mas é legal. Porque o político de um lado foi preso há um tempo atrás, o político do outro lado agora está sendo preso. Eu quero saber para onde vão correr. Para onde vão, será? A gente precisa cuidar do nosso coração, irmãos. Precisamos cuidar do nosso coração. A esperança da vida eterna está baseada em um Deus que não pode mentir. Se você quiser colocar a tua esperança em homens que mentem descaradamente para mim e para você, é uma opção sua. Mas Deus não pode mentir. E eu prefiro ficar com o meu Deus. Porque a esperança da igreja está num Deus que não pode mentir. Desculpa o parênteses, mas ele é importante. E para me terminar aqui, eu tenho 2 textos só. No versículo 4 ele diz o seguinte: tudo isso que Paulo falou, Paulo agora está direcionando a carta para quem? Tito. O verdadeiro filho, segundo a fé comum. Eu confesso para você que eu fiquei preso uns dias aqui. Porque no versículo 1 ele fala que ele é servo e apóstolo para promover a fé dos eleitos. Mas está escrevendo para Tito, o verdadeiro filho segundo a fé comum. E fica pior ainda quando você vê a palavra que Paulo usou no grego. A palavra que ele usou ali no grego é ordinário, comum. O problema é que quando você vai entender isso dentro de uma mente judeu, hebraica, judaica, comum, ordinário, é o contrário de sagrado. Então é como se dissesse assim: esse teclado aqui, ele é sagrado, porque ele está no altar de Yahvé. Mas o tecladinho do cara do bar na esquina ali é ordinário, não é consagrado, não serve para nada. Era assim que o judeu pensava. E Paulo fala assim: Tito, filho verdadeiro, segundo a fé comum. O que Paulo está fazendo aqui, meu irmão, é virando para toda a comunidade judaica, que está atazanando a igreja na ilha de Creta, dizendo assim: nós judeus, lá, sangue de Abraão nas veias, precisamos abraçar os nossos irmãos gregos, os nossos irmãos comuns. Não tem mais o que é comum e o que é sagrado, não existe mais. Cristo quebrou todas as barreiras. E a fé que Tito vai e está pregando em Creta é uma fé que vai alcançar pessoas de todas as línguas, povos, raça, de todos os lugares. A fé comum é a prova de que o Evangelho derruba as barreiras. E ele mostra a sua autoridade, porque ele diz: Tito é filho verdadeiro, porque crê na mesma verdade que Paulo anuncia. Então a fé comum de Tito é uma fé manifestada pelos cidadãos da cidade de Deus em meio à cidade dos homens. E aí eu termino aqui com vocês. Eu quero só ler Apocalipse 21, versículos de 1 a 4. Eu vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus,
preparada como noiva, enfeitada para o seu noivo. Uma pergunta. Nessa cidade, ataviada, enfeitada, a Nova Jerusalém que desce do céu, nela haverá cidadãos da cidade dos homens? Não. Nela somente habitará os cidadãos da cidade de Deus. Deu para entender agora? Versículo 3. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, já não existirá morte, já não haverá luto, pranto, dor, porque as primeiras coisas passaram. A partir da morte e ressurreição do Senhor Jesus, nós somos transportados para o reino de Deus. Nós somos cidadãos da cidade de Deus, mas nós ainda vivemos em meio à cidade dos homens. Mas vivemos esperando o dia em que a cidade santa descerá dos céus, e lá não haverá mais cidadãos da cidade dos homens. Haverá apenas a Nova Jerusalém e os eleitos vivendo com o Cordeiro para toda a eternidade. Nessa cidade não haverá mais mentira como a dos cretenses. Não haverá mais falsidade, nem morte, nem choro, nem dor e nem luto. Aqui eu quero que você entenda uma coisa só para me terminar. Tenta compreender, no ano 60, mais ou menos, depois que Jesus, Paulo está escrevendo uma carta para Tito e dizendo para ele assim: o Deus que não mente, o Deus que prometeu desde a eternidade, desde antes de Gênesis 1:1, escolheu você, Tito, para ficar nessa ilha por uns anos e estabelecer essa igreja. A sua esperança, Tito, não deve estar nos homens, mas num Deus que não pode mentir. E aí, eu paro para pensar, e eu espero que nós entendamos isso. Apocalipse 21 mostra para nós a última página da história, dizendo para nós o seguinte: Tito já morreu e aqueles cretenses também, mas Deus espera o mesmo de mim e de você, que a gente viva o Evangelho, a vida boa, a boa vida do Evangelho, porque daqui a pouco nós não estaremos mais aqui, estaremos nessa cidade que o texto nos promete. Amém? O que eu vou levar para casa? A igreja não vive para dominar a cidade dos homens. Não, eu acho que eu passei um monte de coisa aqui. Passei, falei? Olha lá. A primeira coisa, a missão da igreja é promover fé, verdade e esperança. Essa é a primeira missão da igreja. Promover fé, verdade e esperança. O que eu vou levar para casa? Fazer isso dentro de uma cidade marcada por ídolos e pelo amor de si mesmo. É isso que a igreja faz. Ela faz isso, ela prega o amor, a verdade, a fé, dentro de uma cidade marcada por ídolos e pelo amor de si mesmo. Os corações são chamados a amar a Deus acima de si mesmo, pois só assim pertencem à cidade eterna. Irmãos, o nosso coração precisa amar a Deus acima de todas as coisas. E por fim, a igreja não vive para dominar a cidade dos homens. Não vive. Não se engane. Nós não fomos chamados para dominar economicamente o mercado, a política, nada. Nós somos chamados para testemunhar a cidade de Deus que desce do céu. Amém? Que Deus nos abençoe.